Você vê o animal e você fala, é inteligente. Ele é irracional. Agora você sente que ele tem uma inteligência. Ele tem uma inteligência, ele pensa. Não é possível que ele não pense, pô, porque a reação do cavalo, ele pensa. O cavalo está vivo, o cavalo sente, o cavalo sabe, o cavalo, quando você monta uma boa prova, ele pode ficar triste com um mau resultado, pode ficar feliz com um bom resultado. Eles sabem. Se você olhar na história do hipismo, ganhamos a medalha ali em 96 em Atlanta, nos Jogos Olímpicos, medalha de bronze, medalha histórica, que, pô, quem quer assistir hipismo? O que significa o hipismo para o brasileiro comum? Nada, nada. Você precisa de um esporte, com um esporte que não é popular, principalmente no nosso país, o que você precisa? Você precisa criar ídolos. O Balubê e o Rodrigo foram, para o esporte brasileiro, o conjunto mais importante. O Balubê não era um cavalo, era um gladiador. O nome dele é tão forte que ele conseguiu superar até o nome do Rodrigo. Quando a gente estava chegando nas Olimpíadas de Sydney, eles já eram dos favoritos. Naquela época, jornais, chofé de táxi, todo mundo conhecia Balubé, Rodrigo Pessoa. Era a disputa da medalha de ouro. O momento mais importante da história do hipismo brasileiro. O Balubé era um cavalo assim, majestoso, gostava de mostrar sua força, seu poder, mas ao mesmo tempo ele era um cavalo dócil. Quando ele estava sozinho, ele era um cavalo normal. Dócil, calmo. Agora, quando entrava em pista, era outro cavalo. Sem dúvida, Balubé transformava-se. Este cavalo, que está aqui, o Kenzo, é, pelo menos daqui de casa, um dos bebés assim mais bonitinhos e favoritos, que está aqui à direita, tem, neste momento, a mesma idade que o Balubé tinha quando o meu avô o encontrou. Era isto. Um jovem, bonito, um bom aspecto, parecia ter potencial, e alguém agarrou nele e tentou-lhe dar a hipótese dele se transformar no melhor que podia. Eu tinha contato com esse senhor, Dom Diogo Coutinho. Ele me liga e diz, Neco, eu comprei no ano passado 4 filhos de Galubé, na Normandia, e tem um que parece ser particular. O Neco falou, bom, tudo bem, traz o cavalo aqui, em casa, vamos ver. Já tinha tido cavalos dele e tivemos muito êxito. E ele chegou com um Balubé e uma irmã, uma égua, no mesmo trailer de 2 cavalos, um garanhão e uma égua. Já começou assim. Quando desembarcou, para ir tinha 30 metros para fazer a pé. Da descida do caminhão até as cocheiras, foi quase que 2 pessoas para segurar ele. Relinchando, olhando. Eu montei na égua e o Neco montou no Balubé. Começamos a trotar, galopar, etc. No picadeiro, eu lembro direitinho. Isso que eu vou dizer para você é realmente... Às vezes a pessoa tem uma tendência a exagerar alguma coisa, etc., ou imaginar, mas isso é exatamente, eu juro, o que aconteceu. Se eu pudesse abrir aqui a minha cabeça. Ele saltou e ele ficou assim, encantado com a sensação. Eu venho com o obstáculo, o cavalo sai do chão, salta. Quando o cavalo
põe as mãos no chão, na recepção do salto, vem um pensamento na minha cabeça. Eu gostaria que eu pudesse transformar isso numa realidade, ler a minha lembrança. Eu falei, esse cavalo vai ser o maior cavalo do mundo. Já vi vários cavalos com qualidade, que não tendo o cavaleiro certo, eu acho que o principal foram o pai e filho, pessoa. Eu concordo. Ou alguém que fosse fazer a minha mesma dedicação, porque era praticamente exagerado. Porque a maioria das pessoas achavam que ele não era tão bom. Agora, como eu achava que ele ia ser o melhor, eu tinha uma concepção da qualidade dele que as pessoas achavam exagerado, como se eu quisesse vender o cavalo, etc. Mas era sincera. Tem que, acho que, agradecer ao Neco mesmo e do próprio cavalo, porque acho que se o cavalo não tem essa vontade, ele não consegue fazer tudo isso. Tinha muita energia, tinha que controlar essa energia toda. Era realmente uma criança indisciplinada e mal educada e, né, que não tinha aprendido a vida ainda. Ele não era tão, vamos dizer, ele não era o Balubê. Ele era um garanhão potente, muito potente, com aquela potência, aquela força, aquela vontade, mas precisou de trabalhar, né? Era um diamante bruto. Se contarmos em horas, vai ser impressionante. Vão ser 365 dias e você pode pôr, sem problema nenhum, 2 horas por dia. E sem interrupção. O cavalo tem que ter aquele coração para aquilo ali e a cabeça também de mental. Então, eu acho que ele tinha os dois e no resto também o físico, né? Porque ele era um cavalo muito atleta. Você vê ele montado, ele realmente tinha musculatura, tudo, mas sem montado na baila era um pouco mais fino, mas você vê que era realmente aquele cavalo atleta mesmo, não era um cavalo pesado, não, um cavalo foi feito estruturalmente ali assim, nasceu para aquilo ali. Quando você sentia aquilo, aquela coisa, era uma coisa que eu tive cavalo maravilhoso antes dele, mas nada a comparar. O motor que eu tinha embaixo das pernas era uma coisa. Se dominar isso aqui... Rodrigo tem intimidade com cavalos desde o berço. Nasceu em Paris por conta das 1001 viagens do pai, o celebrado Nelson Pessoa. No mundo, você pega os maiores cavaleiros do mundo, da atualidade, que já passaram, se você for perguntar, eles vão dizer que o Nelson Pessoa é realmente o maior dos maiores cavaleiros que já existiu na história do hipismo. O Nelson Pessoa é um dos maiores cavaleiros de todos os tempos. Por isso o Rodrigo teve uma herança extremamente benéfica para chegar lá. Rodrigo tem o melhor técnico do mundo, o maior observador do animal. Na hora que junta isso, o Rodrigo, que é um craque, é um outro fenômeno, junto com o Balubê, tendo o pai dele como treinador, é uma coisa incrível. Então tudo conspirou a favor de um fenômeno mesmo, de uma explosão que foi aquele negócio, que foi aquele conjunto o nome, né? Você tem uma marca Balubê quando você fala assim. Eu sou mais possível de trocar ou botar outra pessoa no meu lugar, mais fácil do que o trabalho que foi feito primeiro pelo Joseph, pelo Neco, quando ele chegou. Eu levava ele no concurso, ele não saltava. Pô, Neco, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu falo, não, tem esse cavalo aqui que eu tenho muita esperança, eu vim saltar. Eu não saltava cavalo jovem, eu nunca ia nesse concurso. Fazia o percurso, mas era só para educar, não disputava a prova. Só para educar, o prêmio era ridículo. Então, fazia o percurso, aí montava 2 horas antes, ficava andando no concurso para familiarizar ele, para ele, sabe? Cool down, né? Porque o bicho era... Né? O modo como ensinam os cavalos, os exercícios que fazem, o entendimento que há entre cavalo e cavaleiro. Os cavalos funcionam quando têm
essa escola, né? Escola Pessoa. As pessoas não acreditavam. Meu próprio filho não acreditava. Eu já tinha montado cavalos, eu já tinha tido cavalos da mesma origem, do mesmo pai. E todos tinham o mesmo defeito. Eram cavalos quentes, cavalos com uma técnica de anterior não muito boa, quer dizer que não eram bem recolhidos das mãos, penduravam um pouco os anteriores, eram quentes e todos iam para dentro do salto. 3 características que o Balubê tinha. A primeira impressão é que o gesto dele, ele não era muito elegante. Eu era entusiasta. Pô, esse meu cavalo, a pessoa fala do seu cavalo, esse meu cavalo é uma maravilha e tal. Pô, não é tanto assim e tal. Não era um bonito cavalo no cabresto. Ele era muito mais bonito montado em ação. Passou o ano de 6 anos, ele veio disputar um campeonato aqui, deu um desvio. Um refúgio. E eu estou sempre, meu entusiasmo não mudou em nada, ao contrário, crescia cada vez mais. Com o tempo você via que o cavalo realmente tinha uma inteligência superior. Ele era muito inteligente. Ele começava a entender as coisas muito bem. O negócio com ele foi só domesticar e conter essa energia dele. Foi a coisa mais difícil a fazer. Aí com 7 anos eu fui num campeonato importante, reservado para cavalos de 7 anos, tinha 85 cavalos. E ele ganhou o campeonato, saltando acho que os 3 dias, ele fez 0 os 3 dias, ganhou com 0. E você via que o cavalo já tinha força, tinha respeito, ele tinha tudo. Aí ofereceram 500 mil dólares no Socotinho por ele. O cavalo para o avô, eu diria, e digo isto no sentido mais querido da palavra, em muitos modos era um filho. O Socotinho era um homem muito, muito rico, cara. Não, de maneira nenhuma, vendo cavalo por nada. Era um projeto, um carinho que ele tinha de um bebê que comprou com 3 anos, cujo qual tentou, durante toda a relação que teve com ele, lhe dar tudo o que pudesse dar. Você nunca sabe, com 7, com 8, você só sabe o dia que ele vai fazer. O dia que ele faz, você sabe, não, ele é grande cavalo. Mas você sempre tem uma esperança de ele ser um dia grande cavalo. 8 anos ele já foi nas grandes competições, aí o Rodrigo acreditou. Ele estava brincando com as alturas, quando ele estava começando a saltar 1,40 m, 45 para ele era uma brincadeira aquilo. Ele soltava 1 metro, mas botava uma energia para soltar 1,50 m. Ele soltava 1,50 m, botava uma energia para soltar 2 metros. Então você tinha reserva. O respeito aos obstáculos e saúde, respeito, a força. Ele tinha uma força absurda, a força que ele tinha. Tinha essas qualidades, mas no maior grau possível. Mas a primeira vez que eu montei ele mesmo foi no inverno de 98, quando ele tinha acabado de fazer 9 anos. Foi o conjunto durante alguns anos, né? O conjunto como o melhor conjunto do mundo, e você poder contar com ele sabendo que ele está no teu time. Dos 4 cavaleiros, né, sempre por percurso você tinha um descarte. Quando você já sabe que dos 3 resultados que vão contar, um deles, o 0 é praticamente certo, então você tem 3 cavaleiros ali, né, para poder fechar mais 2 resultados. Então ajudava muito. Isso é uma coisa que eu acho que poucos países tiveram o privilégio de ter um conjunto tão forte e que pudesse ser já por antecipação uma garantia de um percurso perfeito. 0 pontos. E isso foi, acredito que mais de 95% das vezes isso aconteceu, né? Ele está lá fora com um campeão, que seria realmente o Balubê, o Rodrigo e tudo mais, e representando seu país, ver as bandeiras estar lá fora e tudo mais. Uma coisa que, pra gente de orgulho, né? Se fosse definir o que é o Balubê, é um fenômeno. Que eu tratei mesmo, assim, não teve nenhum que vai falar, não, esse chegou perto do Balubê ou da potência, da vontade dele, sabe? Realmente um campeão que deu tudo dele que ele podia para fazer, como diz, o que ele gostava e o que ele queria. Não havia nada que fosse intransponível pro Balubê. Aqui o Balubê nesse quadro é um quadro que meu pai tem um exemplar também, uma amiga nossa belga que pintou, Catherine Thierry.
Representa muito bem o cavalo aqui. Quem conhece o cavalo, quem viu o cavalo de perto e tudo. Ele fazia tanto exercício, trabalhava tanto, e era possível fazer isso pela saúde dele, que ele adquiriu um corpo espetacular. Fora o pescoço, que era um pouco alto, a morfologia dele era quase perfeita. Normalmente o pescoço de um cavalo deve sair para cá. O dele era para cima, entendeu? Agora ele, como tinha muito exercício, ele engrossou isso aqui, ó, a base do pescoço. O pescoço, o porte da cabeça, é o porte que ele vai ter, é o equilíbrio, né, que a natureza deu, porque é muito difícil mudar o equilíbrio natural do cavalo, então você tem que utilizar ele, se ele tem esse porte, é assim que ele vai. Também uma outra coisa importante é que os aplomos dele, quer dizer, os pés dele, os aplomos dele eram perfeitos, assim. E como um cavalo inteiro, ele era um cavalo fino, para a altura dele. Ele tinha 1,70 m e pesava 600 quilos. Agora, isso aí tinha que ser mais dividido. O cavalo inteiro desenvolve mais na frente e a garupa pode ficar um pouco mais frágil. Essa parte aqui, a parte posterior de motor, etc., é realmente perfeita. A massa muscular era muito grande, porque ele fazia 3 vezes mais exercício que os outros. Às vezes os caras querem fazer bem, atleta, corredor, etc., ultrapassa um pouquinho e sofre. Ele não tinha isso. Você podia dar um overtraining nele como você quisesse. E isso o que fez? Endureceu ele. Então ele ficou um atleta de ferro. E a expressão dele era ele assim, sempre com as orelhas apontadas para frente, prestando atenção, olhando, observando. Não era nunca um cavalo que ficava assim, na cocheira. Sempre ele estava aqui. Tem cavalo que não presta muita atenção. Então ele julga mal, porque no final é o cavalo que julga, entendeu? Você não tira o cavalo do chão, você bota o cavalo na distância certinha. Agora, na última batida, é o cavalo que julga pela tensão que ele está colada. A leitura dele dos obstáculos é uma coisa tão impressionante, como se tivesse um computador, um piloto automático. Ele sabia antecipar as coisas, ele via, ele sabia para onde ia. Quando é para cá e estamos indo um pouquinho mais rápido, é que vai vir um obstáculo maior na saída dessa curva. E ou para cá e estamos indo mais devagar, que vai vir um obstáculo mais delicado e segurando e a potência que te permitia de fazer coisas que outros cavalos não tinham essa possibilidade. Ele saltava, depois do salto ele saía meio que brincando ali, uma forma parece que de se dizer, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, sabe? Eu gosto do que eu faço. Ele era melhor indoor que outdoor, né? Então, dentro, o que conta mais é a força, porque você tem menos espaço para galopar. Então, ele nunca tinha um obstáculo grande demais para ele dentro. Porque o indoor é mais concentrado, os cavalos não precisam de tanta velocidade, precisam mais da explosão. Ele tinha o controle muito bom, o controle dele era muito bom, era difícil, mas era bom. Em todas essas finais de Copa do Mundo, você podia virar um lance, 2 lances, duplo, triplo, o que quiser. A saúde ele tem uma vantagem impressionante. Saltar com 70% de poder a Copa do Mundo de Las Vegas e ganhar de ponta a ponta. Rodrigo Pessoa, do Brasil. Ele é um cavalo, como eu já falei, né, muito imponente e tudo mais, mas nas viagens ele sofria um pouco. Porque desde que ele entrava no caminhão, ou que seja, os containers no avião, ele não tomava água. Ele parava totalmente de tomar água. Os cavalos às vezes fazem febre após as viagens, nós chamamos a febre da viagem. Só que às vezes essa febre da viagem dura umas horas, aí baixa, estabiliza e está tudo bem. Chega um telefonema na segunda-feira de manhã, a tratadora que estava com ele, fala, problema aqui, o cavalo viajou, tudo bem, tudo, mas chegou aqui com uma febre tremenda, ele está com 40 e poucos de febre. O veterinário falou, sem chance, não vai saltar. É bom, estou com passagem comprada, meus tacos de golfe estão lá já, Las Vegas, vou para Las Vegas, né? E havia aquele momento da tensão que é
será que vamos conseguir recuperar o cavalo? Portanto, tem controle antidoping, não há como dar a volta. A medicação que se pode utilizar é muito pouca. Vamos fazer soro para ajudar, para o cavalo não baixar, não entrar aqui numa desidratação também. Estou jogando golfe terça-feira e ligando, falando com o veterinário de vez em quando durante o dia. Então, o cavalo está melhorando, comeu um pouquinho, saí ele agora um pouco, baixou a febre um pouco. Está com febre ainda terça-feira. Foram 48 horas de enorme tensão. Ele viveu aquilo muito forte. Quinta-feira de manhã, volto para o golfe. A prova é às 7 da noite. Vou para o golfe, ele me liga meio-dia e fala, olha, o cavalo está 0. Ele tomou 3 dias de antibiótico, ele vai estar meio baqueado. E ficou aquela coisa que é, pronto, vai fazer o primeiro dia, vamos ver como corre e se seguir o cavalo mantém os bons níveis para continuar a competição. Quinta-feira ele vai perfeito. Ele ganha a prova. Dia seguinte, segundo. E o Balubê vai buscar aquela adrenalina, aquela vontade dele e faz uma final de Copa do Mundo emocionante com o Rodrigo, eufórico. Foi dos momentos em que eu vi o Rodrigo talvez dar o maior salto de alegria. Há uma imagem louca em que está o Rodrigo a fazer assim, o Balubê a fazer assim. Ele ganhou no domingo 2-0. Foi a melhor Copa do Mundo dele. Por quê? Tomando esse antibiótico, ele estava um pouquinho, sentindo um pouquinho de como você sente quando você toma um antibiótico, você não está 100%. Está curando de um lado, mas do outro lado você está um pouquinho mole. E foi para ele perfeito. Do inferno ao céu. Não é? Entre a saúde, o será que não vai ficar bom, será que há alguma coisa mais grave e nós não estamos aqui a saber, para o conseguirmos chegar à competição e o Rodrigo uma vez mais ganhar. E o veterinário falou, eu nunca vi nada igual. Um cavalo que chegou, como ele chegou aqui no domingo e saltar na quinta-feira, saltar quinta, saltar sexta, sábado é descanso, e soltar domingo assim, sem tocar uma vara, do jeito que ele recuperou, o cara falou, nunca vi nada igual. É porque ele era monstro mesmo, que ele tinha realmente uma resistência e uma energia de leão. Teve que ficar 3 meses lá, se recuperando. 3 meses. Ele foi para a fazenda do veterinário na Califórnia e ficou 3 meses se recuperando da competição. Agora você vê a que ponto ele sofreu. How did you feel as you came over the last fence? Well, I don't know really. I don't think I realized very much yet, but I had just a fantastic week, and we had great sport all through the week. It was a great competition. E nunca outro cavalo ganhou 3 seguidos. E eu acho que é impossível. Não vou dizer que é impossível, foi feito, mas é praticamente impossível, porque pô, você não pode falhar. 3-time World Cup champion, Rodrigo Pessoa. A Copa do Mundo são 5 provas seguidas, 5 percursos, numa base de 15 obstáculos por percurso. São 75 obstáculos. Os cavalos têm que terminar para ganhar a Copa do Mundo sem tocar nenhum. É uma performance impressionante. Well, all competitions are all different one from another, but especially here, I think we had just a fantastic job. 3 seguidas e mais 3 pódios. Os 3 primeiros anos não teve falha. Ninguém conseguiu ganhar de você. E nos 3 próximos, você fez uma falhazinha que ainda te deixou em segundo, em terceiro e em segundo. Então Cada ano, naquela época, a saúde chamava ele e falava, a saúde está aqui. Ele não pegava nada. Ele nunca foi tratado durante a carreira dele. Isso é raro. Todos os cavalos são tratados pelo menos todos os meses. Agora você imagina, em 10 anos, o veterinário não espetou uma agulha nele. So, are we looking forward to a trip to Sydney, maybe? Yes, I'll be in Sydney. Which horse, I don't know yet, but
we're going for that one. That's the next stop. Os Jogos Olímpicos de Sydney foram, talvez tenha sido, né, assim, os jogos mais importantes do Brasil para o hipismo brasileiro. Essa energia que tinha ali o Balubê e o Rodrigo dentro da equipe, não tinha como todos não sermos contaminados no bom sentido, né, de estar nessa vibração. Ele era o astro favorito, eu era número 1 do mundo chegando na Olimpíada, então tinha uma expectativa muito grande. A semana antes teve fizeram uma provinha, um treino, uma oficial. Ele fez um percurso de 1,45 m, as pessoas bateram palma ao percurso dele. Ele estava mostrando a forma que ele estava e do jeito que ele fazia as coisas. 1,45 m era como você pegar o Messi e botar ele para brincar com crianças. E as pessoas bateram palma. Todas as câmeras do mundo estavam no Rodrigo Pessoa, estavam no Balubê, e fosse qualquer língua que você vai pegar hoje, em qualquer forma de vídeo, você vai ver que todos eles, antes de começar, colocavam que Rodrigo Pessoa e Balubê eram os candidatos à medalha de ouro. Você tinha todos os dias mais de 20 fotógrafos seguindo o Cavallo e o Rodrigo para todo lugar que eles iam, e eu acho que isso, de certa forma, também gerou uma expectativa muito, muito grande, uma pressão muito maior do que o Rodrigo pudesse suportar naquele momento. No primeiro dia eu cometi um erro numa linha, ele pisou no rio, que ele só estava muito bem em rio, mas foi um erro meu, perdi na contagem, cheguei um pouquinho fraco no rio, ele pisou, foi um pouco um drama com o proprietário, com o Diogo. O Diogo não era dos mais esportivos, né? Não tomava as falhas muito bem, os erros muito bem. A própria imprensa questionava muito, só que para a gente, para os cavaleiros principalmente, ter o Balubê e o Rodrigo ali era uma energia tão forte, uma coisa, a gente estava ali, o maior conjunto do mundo, da história, estava dentro do nosso time. 2 dias depois, prova por equipe, o cavalo de novo perfeito. A gente saber que a gente tinha uma certa pressão para poder tentar buscar mais uma vez a medalha, e o que dificulta, sem dúvida, né, a sua performance quando você entra com um pouco mais de pressão. Por outro lado, a gente tinha a segurança do Rodrigo, que a gente ia falar, o Rodrigo é 0-0 com o Balubê. 0 na primeira, 0 na segunda, eu era o último a entrada da nossa equipe. E as coisas foram indo, daqui a pouco a gente estava em quinto, aí quarto. Se 2 dos nossos não caíssem, a gente estava garantido. Vamos com calma completar as passagens, que o bronze está garantido. E pelas contagens eu podia fazer até uma falta, eu acho, ou fazer 0, eu podia fazer uma falta, ele fez 0. Aquela coisa, segunda medalha seguida, inédito do Brasil, obviamente, tudo. Conseguimos fazer em 2 edições consecutivas, e eu digo que isso foi graças, sem o Balubê ali naquela equipe, essa medalha não viria. Então, realmente foi um momento muito bom, e o filme estava desenrolando do jeito que eu tinha sonhado. Um dia de descanso, jogando golfe lá por Sydney, tranquilo, esperando a prova individual. Quando é Olimpíada, não sempre como Olimpíada, mas quando é competição, o que acontece? O veterinário chega, a primeira que a gente faz é tirar e trocar o cavalo para o veterinário. Porque se tiver algum problema, você ainda pode dar uma ajuda, um gelo, aquecer a mais, uma massagem. Então, mais ou menos, a maior parte do tempo é um gelo que ajuda bastante. A gente tirou, trotou e estava 100%. E o Rodrigo estava sobrando. O Balubê, em alguns momentos, ele chegou a transpor obstáculos na primeira eliminatória, passando 50 centímetros acima do obstáculo.
tempestade, não de chuva, de vento. Um vento danado. Bom, mas tudo bem, a nossa concentração ali, coisa, o percurso estava difícil. Ele fez 0 de novo. A segunda eliminatória ele foi muito bem também. E depois é o tal negócio, o corpo cobrou o tributo que lhe é devido. Foi para a terceira eliminatória, o Rodrigo estava na final. Falta um tempo de jogo agora para terminar e para é o que a gente sonha. É o sonho de criança de sempre, de Olimpíada, que é a coisa máxima. Então falta um tempo agora para a gente conseguir. Concentração máxima, a segunda passagem estava grande, mas nada de loucura. Estava o que a gente esperava. Técnica, triplo, difícil, tudo, duplo, uma linha final, coisa. Não, nada que preocupasse a gente. Pela classificação anterior dele, a expectativa era tremenda. Por quê? Porque os principais adversários tinham cometido falta. E o Balubê com o Rodrigo era uma outra história. O Rodrigo começou a aquecer, que na hora, muitas vezes, o que acontece é que o cavaleiro, quando começa a aquecer, que ele sente se o cavalo está um pouquinho, talvez, mais rígido, está um pouquinho mais, não está tão atento, a essa hora aí. Estava tudo normal. Até na entrada da pista ali, não tinha nada que falava, ah, não, hoje eu estou sentindo ele, achei ele um pouquinho diferente, não. Eu lembro direitinho o sentimento que eu tive no corpo, quando eu fui entrando assim. A última pessoa que eu vi na entrada, bom, é o momento agora, 2, 3 minutos, normalmente a gente deve se consagrar. Campeão, tudo que a gente fez, o esforço e tudo, passou um filme assim na cabeça de é o momento. E vai para a pista Rodrigo Pessoa, o momento mais importante da história do hipismo brasileiro. O mundo inteiro estava acompanhando. E sempre nesses momentos grandes, você sempre pensa que você já viveu aquilo, que você sonhou aquilo, que é aquilo que você pensa todo dia durante anos e anos e anos. Então, esse filme que passa na tua cabeça tá correndo o filme exatamente como pensava, né? Da mesma forma que a gente contava o Balubê como resultado 0 para a equipe, você pode ter certeza que os adversários ali no individual, falaram, agora o Rodrigo já levou essa. Aí entrei, total, concentração total, vamos lá. Galopa a mão esquerda, primeiro obstáculo. Ele toca anterior na última vara. Comete a falta. A vara rola assim, pum, cai. Você viu a expressão do Neco, a expressão de Nelson. Tá, merda. Vamos lá, vamos seguir em frente, porque não tá perdido, vamos lá. Esse toque foi até bom, que agora ele não toca mais em nada. Salto 1, salto 2, salto 3, entra no triplo. O triplo que ele saltou com tanta facilidade. Até então, ele fez um esforço tremendo. No triplo, que ele tem um obstáculo anterior e que ele vem para o triplo, você vê no filme as orelhas dele assim, julgando, entendeu? Rodrigo controlando para botar o número de lances necessário. E o cavalo assim com as orelhinhas para frente. Os outros cavalos vão para o concurso assim, não estão prestando atenção nada. De repente, pá, dá uma falta. Ele assim. Quando ele já entrou no A do triplo, eu já senti ele meio murcho. Cadê o chicote? Para tentar dar uma ajudada, eu montava com uma espora pequenininha, tinha muito sangue, não precisava de espora. O motor dele sempre, os giros eram sempre altíssimos. Cadê o chicote? Nunca carreguei chicote com ele, ele nunca fez nada. Sem arma. Sem arma nenhuma, ele passou o triplo na garra, na força mesmo. Aí vem Rodrigo, o triplo. Botou os pés encolhidos, passou mal o triplo. Monta muito forte, foi o Rodrigo quem trouxe agora a Balubê de Rouet. Passou, vamos lá. Passou um vertical bem. Então ele salta o vertical, como ele era muito potente, talvez ele tenha saltado um pouco impetuoso demais. Passou um outro oxa. E a largura do oxa era muita. Então ele botou os 2 pés, você vê, ele botou os 2 pés dentro do oxa como se fosse se apoiar. Agora ele tinha uma habilidade com a coluna tão grande que ele fez uma coisa de circo. Quer dizer, ele fez um segundo impulso. Você está no alto, no ar,
e você move teu corpo no ar. A expressão de não estou acreditando no Neco. Passou na frente da porta. Nós não tivemos nenhuma apreensão, nem falamos para o Rodrigo, toma cuidado, porque ele passou encostado, sempre podíamos encostar a mão nele. Você conhecendo o Rodrigo, ele não estava abalado de nenhuma forma, você via, estávamos todos confiantes, mas era um negócio que, óbvio, né? Com tudo que ele fez, chegando no Brasil naquele momento, que é a última chance de medalha. E o Brasil estava só na era da prata e do bronze, né? Ia ser um dos jogos que o Brasil não teria nenhuma medalha de ouro. Era a grande chance, era o grande momento, todo mundo atento. Tinha uma testeira com os cangurus, cisne, assim, um duplo, vertical, um oxa para terminar. Eu não imaginava. Foi a primeira vez que ele ia refugar no obstáculo. E aí o refugo de Balbé de Rouet. Aí foi tudo para o espaço, que 4 mais 3 aqui, o tempo. A medalha de ouro não é mais possível. Mas o fato que o Rodrigo não usava nem espora nem chicote, se ele usa espora ou chicote, ele faz o primeiro refugo, Rodrigo com chicote, dá 2 tocadas nele, ele era muito sensível, ele tinha chance de passar. Eu nem sei se com chicote, se eu teria dado uma chicotada nele, ele é um cavalo muito sensível, talvez ele teria passado. Na primeira refugada, eu achei até que daria para voltar, mas quando o Balbé refugou a segunda vez, eu falei, não vai. Dá uma volta, para, 2 vezes, para, 3 vezes, 3 refugos. Acabou tudo. No refugo de Balbé de Rouet, Rodrigo Pessoa perde a medalha. O desespero do Doda, o companheiro de Rodrigo Pessoa. Para o Rodrigo ali, a medalha de prata, ela já teria um significado amargo. Porque a expectativa e a confiança era tão alta de todo mundo de forma unânime no mundo, que qualquer coisa menos que o ouro já seria um golpe para o Rodrigo. O soco do Mike Tyson, você tá assim, você nem tá protegido você vai tomar um soco. Você toma um soco assim de boca aberta. É raro você ter visto o Rodrigo chorar. O Rodrigo realmente é um cara bastante frio, vai sempre na razão, e ali você viu aquilo tudo desabar. Eu não sentia mais as pernas. Minhas pernas estavam igual um algodão, não conseguia ficar em pé mais. É uma lição para todo mundo que você também olha, né? Você olha tipo no conjunto número 1 do mundo, de repente você passa de primeiro para último. Último dia dos Jogos, último esporte que o Brasil tinha chance. Então chegou, os companheiros todos do jornalismo, todos estavam lá, todos, e logo vem câmera para cima e... Apenas Rodrigo Pessoa vai poder explicar o que aconteceu ali com o Balbé de Rouet. Analisamos tudo, de cabeça para baixo, tudo, nada diferente, cavalo, nada. Não foi erro de distância, não foi erro de preparo, não foi erro de isso, não foi erro de... Não teve erro técnico. Nunca é falta do cavalo, na expressão da equitação. Tudo é falta do cavaleiro, nunca é culpa do cavalo. Daquela forma ali é uma coisa que não existia nenhuma lógica naquele acontecimento. Nenhuma lógica. É como se você tiver um carro numa corrida e as 4 rodas, ao mesmo momento, saem as 4 rodas. Fica a sensação de que algo fora do normal aconteceu. No 3 ele deu um salto muito grande, no triplo ele deu um salto bom na entrada e depois no segundo e no terceiro ele se segurou totalmente. Ele parou por causa do esforço que ele fez no triplo, que foi muito grande. Quando o cavalo sentiu, aqui eu não tenho ninguém, ele não tem nada para me empurrar mais do que ele está empurrando, eu estou cansado e levei um susto lá. Lá atrás eu fiz um puta de um esforço. E não gostei de como isso... Não gostei da sensação, eu não vou de novo. Para mim chega, não jogo mais. É a única explicação que você tem. Só mesmo um cavaleiro da qualidade de Rodrigo Pessoa para fazer com que Balbé de Rouet passasse por esse triplo. Ele teve que montar, ele trouxe o cavalo. Mas uma coisa é certa, que depois eu nunca mais montei sem chicote. E ele nunca mais fez força daquele jeito. Nem tinha feito antes, nunca fez depois. No desespero do Neco, Nelson Pessoa, o Neco, que
conquistou tudo na vida, menos a medalha olímpica. E estava ali com a certeza de que o filho conseguiria esta façanha. Não foi possível, Rodrigo Pessoa. Ele tem apenas 28 anos, tem muito tempo pela frente. Para mim foi noites e noites e noites sem dormir, tentando encontrar solução. Mas depois que você passa 10 noites sem dormir, que você não encontra solução, não é o problema, não tem solução. Então tem que tocar a vida para frente, né? Quando você se recuperou assim, demorou? Demorou meses, anos, eu te digo, são 23 anos, de vez em quando eu penso nisso ainda. Quando eu estou sentado aqui e olho para aquela foto ali, que é em Sydney, aquela foto, o flash vem imediatamente. Aí de vez em quando passa na internet, passa o negócio. É uma coisa que você vive isso o resto da vida. Quando eu vejo o momento daquele percurso, eu volto a sentir o que eu senti naquele momento. A força que eu fiz para passar, para sair do triplo, eu sinto ainda a força que eu tive que fazer. O mais espantoso é que em 11 anos de vida, Balubê do Rouet nunca havia refugado um obstáculo sequer. A primeira vez foi justamente na final olímpica. Todos os jornais, todas as revistas, etc., saem as fotos, sai o cara que ganhou, o cara que se afundou. Você ficar vendo isso, né, é duro. A zebra passeou onde não deveria e o que parecia impossível aconteceu. Logo no hipismo, logo com Rodrigo Pessoa, logo com Balubê de Rouet. Se colocou um peso nas costas do Rodrigo e do Balubê que é indevido. Esse não foi um peso justo. Por quê? Porque eles não têm culpa de tantos insucessos que o Brasil teve na sua caminhada até aquele momento. Nesse momento você não sabe o rumo que a vida vai tomar, porque é um negócio brutal, você trabalha para isso, dia e noite, durante não sei quanto tempo. E aí os próximos dias foi difícil, os próximos dias. Vou para as cocheiras hoje, vou lá ver os cavalos, etc. Chego lá, coisa. Ele na primeira cocheira dele, com a cabeça de fora, cara de bonzinho. Não tinha nada de bom a dizer ou a cumprimentar ele ou nada. Falei, quer saber de uma coisa? Encilha ele. Pode encilhar. Material de prova. Peguei os obstáculos, armei um triplo. Primeira 1,45 m. Montei. Passei. Ismael agora bota tudo no último furo. Último furo do suporte. Eu quero que ele dê um refugo aqui agora. Ele vai refugar, não tem como, ele vai refugar. Ou na entrada, ou ele vai sofrer lá dentro. Ele passou o triplo, pam, pam, pam. Não é possível. Não é possível. Vem de novo. Não tinha mais como botar mais alto, mais difícil, mais feio. Tinha tudo para ele refugar. Um outro cavalo teria refugado. 2 vezes ele passou. Não tem como fazer. Eu não consegui dar uma escotada nele. Falei, você quer sacanear? Eu vou te sacanear. Você quer me sacanear? Eu vou te sacanear. E ele realmente me sacaneou. Ninguém sabia disso. Meu pai não sabia que ele não teria deixado nunca eu fazer isso. Porque ele tinha um xodó com esse cavalo. Tinha um xodó com esse cavalo que... mais que um filho. Isso foi para mim foi uma fase de... eu tenho que fazer isso, né? Indo no carro, eu lembro bem, indo no meu carro, indo para lá, eu tenho que fazer isso para poder sarar minha mente, para eu poder continuar a minha vida e não afundar aqui. Felizmente consegui me levantar desse episódio, né? E continuar a minha vida, continuar a minha carreira, etc. De novo, altos e baixos depois, mas nunca tive um baixo tão baixo. Isso é o fundo do poço. Não tem mais baixo que isso, não existe. Mas faz parte de mim, faz parte da nossa história com o cavalo. Eu acho que é o porquê também a gente tem essa relação de tudo ou nada com esse cavalo. Não é meu cavalo favorito, não é
Sempre tem uma... sempre tem um... Não sei como dizer exatamente, mas tem uma... No fundo, uma raiva dele. A raiva não é talvez a palavra justa, mas essa mágoa existe até hoje. Existe até hoje. Isso é uma ferida que nunca fecha. De vez em quando você acorda à noite pensando nisso. 23 anos depois. O Balubê não saltou e o Rodrigo saiu realmente muito mal, saiu péssimo, mas eu não esqueço até hoje o que ele falou na zona mista para os repórteres e todas as televisões. Até agora ele tinha feito um caminho quase perfeito, infelizmente são coisas que acontecem, nós vamos voltar daqui a 4 anos para tentar de novo. 2002 fomos para o Mundial, ele deu um refúgio de novo, num triplo. Às vezes um cavalo que está numa forma espetacular, um dia faz uma falta grave ou um refúgio, muda completamente, nunca mais é o mesmo cavalo. Nunca mais eu levo esse cavalo para um campeonato importante, porque realmente não tem sentido levar. Você pode perder um cavalo que tem um acidente num obstáculo que ele já tem precaução. 2003 não tinha campeonato, 2004. Eu não tinha outro cavalo realmente para ir para a Olimpíada. O cavalo continua ganhando em outras provas da Olimpíada. Vamos de novo com ele. Em Atenas, o Balubê fez mais uma vez, né, desde o primeiro dia, uma participação perfeita. A equipe é que não foi bem, eu não fui bem, o Bernardo não foi bem, o Luciano Diniz também não foi bem. Equipe fraca, tomamos um caldo por equipe, ficamos em nono. Ele faz tudo ótimo novamente na equipe, o time não consegue contribuir para uma medalha. Aí ele fala, agora a individual vai ser minha. Classifiquei para a final. Aí falei, bom, final, vamos ver. Vamos lá de novo, 4 anos depois, quem sabe. Logo no início, passo na pista. 2 faltas. Ele veio sem concentração, etc., dá uma tocada e depois fez uma outra falta. 8 pontos. Aonde o Rodrigo praticamente havia decidido não saltar o segundo percurso. Nem desespero, porque, bom, 2 faltas, foda-se. Vou procurar uma passagem aqui para poder ir embora de Atenas hoje. Todos os voos cheios. Ele estava em 23º lugar. 23º lugar quando terminou a primeira volta. Vou para a cocheira, entro na selaria, deito e vou dormir. Se o proprietário estivesse lá, ele não foi. Rodrigo não teria feito, porque ele estava lá e já ia ter tido discussão depois do primeiro percurso, ele reclamar, como perdemos, caralho, perdemos esta Olimpíada, já perdemos a primeira, perdemos a segunda. Ele era assim que falava, a gente imitava ele. A prova era para começar às 7 da noite, ou 8 da noite. Deixa ele dormir, 6 horas da tarde. O Jose, que é o nosso assistente, etc., que sempre estava com a gente nos campeonatos, que montava o Balubê e tudo, ele vem me acordar com um copo d'água e uma banana. Falei, Jose, porra, o que você quer? Eu acho que você tem que ver a segunda passagem que está armada. Está gigante. Está muito difícil. Eu acho que se você fizer um 0, você tem chance. Eu fiquei apavorado quando eu vi essa combinação. Falei, a única coisa que nós tínhamos na cabeça, se repete a cena de Sydney, nós estamos cozidos. Está terminado. Vamos ver a pista, faz o favor. Que era muito grande,
Falei, puta, tá as condições igual de Sydney, essa merda aqui, para ele me dar um refúgio aqui a qualquer hora, à noite. Com aquela iluminação e na grama, então os obstáculos chamavam muita atenção, então ficou um negócio que os cavalos se assustavam um pouco, não saltavam com naturalidade. Aí meu pai, com modos, né, tentando falar, o percurso tá difícil. Eu falei, não, tá foda, o percurso tá difícil não, mano. Tá bom pro Balubé o percurso. Eu falei, porra, vocês estão de brincadeira comigo, porra. Vocês estão querendo me sacanear. Vai que tá bom, vai que tá bom. Todo mundo falando, o Sydney, não sei quem. Uma outra vez, uma outra possibilidade, sorte e coisa. Realmente difícil brigar por medalha, mas nós vamos tentar batalhar ainda na segunda. Bom, então vamos. Mas isso aqui realmente é tempo perdido. Volto para a cocheira, troco de roupa, assisto alguns, uma pauleira danada. Cavaleiros experientes demais que no segundo percurso não conseguiam ter um bom resultado. Refúgio, tombo, cavalos desse nível, que estavam na frente dele. Tinha um triplo, era vertical, óxia. Quando eu andei a pista, eu realmente pensei que esse triplo não era possível de saltar. Todos que estavam na frente dele, 8 pontos, 7 pontos, 6, 4, tinham vários com 4, tal. Entravam, 12. Entravam. Quando ele entrou na pista, se ele faz 0, ele fica na ponta. Foi o que aconteceu. Ele foi e fez 0. Ele entrou na linha, pegou essa obstáculo que era tríplice, deu um voo espetacular, Rodrigo pôde diminuir. E aí tinha a saída, era vertical, quer dizer, o obstáculo que você tem que fazer assim. E o terceiro que você tem que fazer. E ele tinha essa explosão, né? O irlandês ganhou, né? O Sean conseguiu a vitória. Só que eu lembro muito bem do desempate. Não tô acreditando. Desempate para prata e bronze com o americano. Kaplan de um lado, Estados Unidos, e Balubé e Rodrigo Pessoa do outro. Muita gente não acreditava que seria possível isso. E muita gente também não achava que o Rodrigo ficaria entre os 3 em Atenas, porque as condições eram muito adversas. O Balubé estava realmente muito bem, mas fez falta. Galopando ainda, terminando, fala, pô, tá pena falta no último. Pô, não, tá bom demais, bronze tá bom demais. Sai da pista, vou mais pra lá. Aí começou o americano, não dava para ver nada, não tinha telão, não tinha televisão, não dava para ver nada. E quando você percebia que o Rodrigo estava suando muito pouco, o Kaplan estava totalmente suado, estava acabado ali. Então o próprio ginete mostrava uma situação que não era a melhor de todas. Em um momento eu ouço, aconteceu alguma coisa, ou uma falta, mas o cronômetro, normalmente meu tempo era bom, mas o cara pode ganhar, pode me bater. Aí eu vejo o Bernardo vindo correndo com os braços abertos assim. Falei, o que aconteceu? O cavalo se machucou. Aí não é a pata, né? É a mão, que é a dianteira do animal. Ele estava puxando e não teve como. Ele também bateu, abraçou o animal e saiu. Quebrou o cavalo do americano. Isso é segundo. Acabei com prata. Super emocionante, né? Pra prata, vindo do nada de 8 pontos de manhã. Mais do que contente. Festejamos a prata. Bem festejada. Uma satisfação grande para mim, pessoal, mas para todo mundo que trabalha com cavalo, veterinário, ferrador, treinador. É uma grande satisfação para todos. Festa, comemorar, champanhe, tudo. Menos bom que ouro, mas melhor que bronze, né? Então, bom.
sentimento bom. Quando acabou a prova, bota a câmera num, bota a câmera no outro, bota a câmera no irlandês. Câmera no irlandês, o irlandês cochichando com a tratadora. O cara, quando ganha uma medalha olímpica, porra, deixa explodir a emoção, né? Cara, nada. Pódio, pouca comemoração. Rodrigo me disse logo depois, falou assim, Doda, eu acho que pode ser que eu tenha uma chance de ser ouro ainda. Eu falei, por quê? Eu falei, eu achei o cavaleiro muito tenso. O cavaleiro, o irlandês, Keane O'Connor, ele estava muito tenso. E a égua dele era muito quente e estava mais tranquila. Então, mas isso era um feeling do Rodrigo, isso. A gente tem uma malinha que leva as coisas dos cavalos ali que o tratador leva sempre. Então a gente sempre deixa o celular ali dentro. Ele foi direto e já estava ligando, mas quando você olhava a fisionomia, ele estava muito tenso. Minha mãe falou, não, esse irlandês... Eu vi que tinha alguma coisa que não estava certo com esse irlandês, não é possível. Já dele ter feito esse desempenho muito bom, ele era um cara bom, ele é um cavaleiro bom, mas o cavalo estava soltando mal naquela semana. Ele tinha tido, a gente falou, tecnicamente, um desempenho bom, e ela não, emocionalmente ele não estava bem. Ah, mãe, pô, tá, fica quieta aí. Chorando no hino. Foi normal, o cara ganhar a medalha olímpica, né? Chorar, normal, lágrimas. Mas a gente não sabia que eram lágrimas de desespero para ele. Já logo depois, 2, 3 dias, já começou os boatos. Ah, tem 2 cavalos positivos na Olimpíada, talvez 3. E aí, 15 dias depois, aí o boato já não era mais boato. Fala, não, 3, mas 2 cavalos positivos. Um é na prova por equipe, o outro é no individual. No individual foram 3 só que foram coisas. O meu não é, que eu sei. Então foi ou o americano, que para mim não muda nada porque ele foi bronze, ou o O'Connor que ganhou. Aí você imagina, espera alguns meses ali, sei lá, não sei quanto tempo depois, mostra que o irlandês havia sido pego no doping, né, no caso do cavalo, não dele como cavaleiro. O Comitê Olímpico desclassifica o irlandês. Brasil campeão olímpico, medalha de ouro. A primeira cerimônia de medalha de ouro do território brasileiro. Ganhar uma medalha olímpica desse jeito nunca não é o que a gente quer, não é o que a gente sonha, mas pelo menos foi num local incrível, Forte de Copacabana, dia de sol, meus pais, minha filha, tios e primos e tudo. Fizemos uma bela festa, pelo menos foi uma recompensa, né? Foi um bom momento que fica para sempre na nossa memória. Vai ser um incentivo grande para mais jovens continuar a começar a montar. Realmente a maior compensação, né? É que é tão grande ou mais que a própria medalha, porque você vê um trabalho que fizemos juntos desde menino. Esse cavalo nunca teve ano ruim. Esse cavalo teve um dia ruim na vida. Um dia ruim na vida ele teve. Um dia. Agora ele está consagrado realmente como um dos maiores da história, porque poucos cavaleiros têm 3 medalhas olímpicas, 2 bronze e 1 ouro, e o tricampeonato mundial. Em 2004 foi bom, 2005 foi bom, 2006 vinha sendo bom, até que ele se machucou em 2006 num treino em casa. Saltou um obstáculo e pum, sentiu problema de menisco. Se não abrir para tratar o menisco diretamente, o menisco vai ter que ficar bom sozinho.
que é preciso? Repouso. Quanto tempo? 1 ano. Com 16 anos, é duro, né? Então, não opera, não toca. Repouso. Agora, para entrar em forma atlética, o que é preciso? 1 ano. E ele voltou bem, fez o concurso de Bruxelas lá. Era o previsto de fazer o primeiro e o segundo dia, e o Rodrigo decidiu fazer o terceiro dia, meio que, acho que não se entendeu com o proprietário, alguma coisa lá não foi explicado ou um mal entendido, mas o cavalo saltou muito bem. Então ele tinha voltado no auge de novo que ele precisava estar, né? O cavalo estava bem, saltou, fez a prova. E aí nas semanas seguintes, o proprietário falou, vou aposentar o cavalo. De repente. De repente. Do nada. Do nada, assim, o proprietário fala, não, o cavalo não vai fazer mais nada, você fala, caramba, meu. Você dá aquele choque, assim, dá aquela vontade, mas você também se sente imponente porque é o dono do cavalo que não quer mais. Então, você tem que respeitar, mas de outro lado você fala, caramba, você parou a carreira sem terminar, né? Ele estava bem e mostrava que poderia continuar a estar bem. Era só delicado, porque a ideia da família sempre era, pelo menos para ele, para o seu legado, para o cavalo, tentar aposentá-lo numa fase em que ele ainda estava, não necessariamente no seu maior pico, mas nitidamente muito bem. É uma arte saber qual é o momento certo para sair, seja humano, seja animal. A maneira como eu creio que o fizeram foi olhando para o próprio do cavalo, vendo o que é que ele conseguia fazer, e no trabalho, e no treino, e na competição, como o corpo dele e como ele respondia, e depois foram gerindo a partir do momento em que decidiram, pois realmente, se calhar, já não conseguimos gerenciar este físico para uma prova olímpica, ou para uma prova mundial, ou para ser competitivo numa coisa, e a partir daí começa a abrandar, e até que realmente para. O cavalo estava super são. Podia ter feito 1 ou 2 anos escolhendo provas específicas, ganhando ainda e fazer uma saída honrosa. Não. Aposentadoria do cavalo imediata. Mandou uma carta pro Neco. Foi unânime. Vamos retirar ele. Se retirou no top da forma. Percebo e respeito a decisão de querer que o cavalo acabasse no topo e não na fase mais descendente, mas é um tema que era deles. Rodrigo, Neto, Neco, Dom Diogo. O cara foi tão escroto, realmente é a palavra. Ele foi tão escroto com a gente, que ele sempre tinha comentários depreciativos e super exigente. Era uma pessoa muito difícil de lidar, mas quem lidava mais com ele era o Neco. E a gente engolia tudo porque o cavalo era tão especial. E como eu falei, era o xodó do Neco. Se esse cavalo se ele teria tirado o cavalo da gente para dar outra coisa, ele teria morrido de um infarto. Meu pai imediatamente tinha caído duro. Então isso para ele foi muito, muito, muito duro. Do jeito que foi feito, do jeito que foi comunicado, etc. Foi duríssimo. O cavalo não tem culpa disso. Então, claro, o cavalo, o dia que ele foi embora, fiz uma festa nele, mas não teve uma lágrima. Né? Porque ele também me machucou. Né? Mas, bom, ele é um animal, a gente perdoa tudo. Do lado do proprietário era o máximo, e depois para ele foi o prazer, porque para ele foi ele criou um amante, que ele levou o Balubé para casa dele, fez umas instalações formidáveis, botou uma tratadora só para olhar ele, ninguém faz isso. Pagava ela e tal, e ela só fazia isso se ocupar do Balubé. Então a vida dele... Dom Diogo, que era um amigo do meu marido já tinha muitos anos, telefonou um dia a dizer que o Balubé ia passar o Reforma cá em Portugal e que gostava muito que nós pudéssemos receber o Balubé cá em casa. E eu disse, Dom Diogo, claro que sim, deixe-me só aqui pensar um bocadinho, ver como é que vou organizar as coisas. E ele disse, ok, tem 2 dias para tratar disso, que o cavalo vai sair esta noite. Portanto, tudo isto tem alguma graça, mas quem conheceu Dom Diogo, ele era assim, ele não era uma pessoa
esperar muito tempo por aquilo que ele queria. Ele era bastante exigente, muito exigente. E o tempo todo em cima, o tempo todo. Primeiro ano muito difícil. Os outros anos já me deixou mais à vontade, começou a ganhar confiança no meu trabalho. Mas o primeiro ano foi realmente muito difícil. Ele era uma pessoa exigente e com razão, com o cavalo, sendo o cavalo melhor do mundo, é normal que assim seja. Ter em casa um campeão olímpico é sempre um orgulho. Aquele campeão olímpico, então, ainda mais por todo o seu historial. Tínhamos cá em casa a Sónia, que depois foi tomando ela conta do Balo B e foi a encarregada do Balo B e foi fantástica. Às vezes eu acho que nada aconteceu, que foi só um sonho, mas realmente olhando para trás, há fotos, né? Há provas, não aconteceu, eu estive lá, isto aconteceu, foi real. Quando o Balo B estava a chegar, nós tínhamos acabado de montar a box onde ele ia ficar, com uma porta escolhida pelo Dom Diogo e pronto, o chão arranjado, borracha para ele passar. Ele chegou, nós tínhamos ainda as ventoinhas, não é, a trabalhar, e ele estava a entrar com o caminhão, então tudo a correr, tirar ventoinhas, tirar tudo, está seca, tipo, tá, não vamos pintar o Balo B de branco, não é? Não podia ser. O Balo B viveu aqui esses 2 anos e acho que feliz, e com o quarto dele no seu hotel de 5 estrelas. O proprietário achava que era importante o tratador estar perto do Balo B a tempo inteiro. As instalações tinham um quarto nas traseiras da box. Eu conseguia ouvir o Balo B quando se esponjava, se ele desse coisas na parede, eu conseguia ouvir. E era isso, era a primeira coisa que eu fazia. Quando me levantava, eu tirava, antes do meu café da manhã, primeiro o Balo B ia para a passadeira. Aí eu colocava o Balo B na passadeira, pegava o meu café e ficava com o Balo B na passadeira. Os cavalos entram aqui, funcionam muito como uma passadeira de ginásio de pessoas. Depois o Balo B a seguir a trabalhar, ia fazer passadeira e tomar o seu duche e vinha secar à luz destas radiações infravermelhas que ajuda a desinflamar, ajuda a relaxar e, portanto, tem todas essas vantagens e que o Balo B tinha como condição sempre presente para poder usufruir deste pequeno spa. Parecia que estava a tratar de um cavalo que tinha saído de uma competição, porque ele precisava fazer gelo, ele precisava de massagem nos tendões. A Sónia era incansável em todos os pormenores que o Balo B precisava. O Balo B ia fazer passadeira, voltava, limpava os cascos, limpava qualquer, sei lá, pontinha de para, de não sei o quê, estava sempre tudo impecável. Só o facto de eu ter a oportunidade de trabalhar, montar e cuidar do Balo B já me preenche por completo. O primeiro dia que eu subi para cima dele foi assim, isto é enorme, e agora? Quase que a gente até põe em casa, será que eu sou capaz? De um momento para o outro, ele em vez de estar na televisão, ele passou para estar no meu campo, onde eu trabalho todos os dias. Eu tinha até um póster do Balo B, que eu tirei de uma revista dessas equestre que tem em Portugal, e foi muito engraçado porque quando eu comecei a trabalhar com o Balo B, eu recebi telefonemas de colegas que estudaram comigo e que se lembram de irem lá à casa e ver o póster do Balo B e dizerem: "Bom, Sónia, é incrível, como é que o mundo dá voltas? Tu tinhas esse póster lá colado e hoje tu estás a trabalhar com esse cavalo." Nos últimos anos, ele gostava de tomar o pequeno almoço, eu dava-lhe a manjedoura com a comida de manhã. Se ele estivesse deitado, ele não se levantava. Ele continuava comendo deitado, como se nada fosse, eu podia ficar lá ao pé dele, ele não se levantava. Eu costumava dizer que hoje o rei tomou o pequeno almoço na cama. Depois, nos anos seguintes, o Balo B foi
para outra cidade, para as instalações do proprietário, em Sintra. Aí eu já não ficava com o Balubé perto da boxe, mas tinha uma câmara 24 horas. A câmara realmente eu sentia que estava a vigiar um bebê, porque eu dormia com a câmara no travesseiro e acordava durante a noite para ver se o Balubé estava deitado, se estava em pé, se estava bem, se não estava, se estava a comer. Temos aqui a geração mais jovem dos bebés Balubé que vão andando cá em casa, porque são todos bebés, acho que são os mais novos que estão cá neste momento. Isto aqui é a antiga casa do meu avô e foi um sítio em que surgiu a ideia por alto da gente começar um projeto de criação. Se o cavalo não tem uma origem boa, as pessoas castram. Agora, você não pode castrar um cavalo que tem uma genealogia como ele, que era muito boa, né? Basicamente fazia-se, na altura vendia-se sêmen fresco no início e congelado. Depois, primariamente, mais tarde, ficou sempre sendo sêmen congelado e vendia-se online, tinha website. Ele ia no laboratório, ficava no laboratório 15 dias, eles coletavam sêmen, ele tinha 2.000 doses de sêmen. Então, se ele tiver cliente, aquilo é uma fábrica. O Balubé, eu atrevo-me a dizer que terá mais de 3.000 filhos. E só de pensar nisso, 3.000 filhos. 1.000. O Dom Diogo chegou a um momento em que começou a haver muitas solicitações para o sêmen. A partir daí, começámos a fazer as vendas restritas a éguas que passavam por um crivo de aprovação. Do Dom Diogo. Só. Para o avô, em si, essa área de reprodução do cavalo quase que lhe pesava tanto positivamente na alma como os resultados do próprio cavalo. A certa altura sentia um bocadinho que os filhos do Balubé tinham ali uma parte dele, que era, já viu este? É parecido com o pai. Já viu aquele? Salta como o pai. Eu lembro-me de estar em Londres em 2012 e ver 4 ou 5 filhos do Balubé na final das Olimpíadas, que é uma coisa assim raríssima. Hoje em dia vemos muitas mães Balubé criando com os novos garanhões, mas o sangue de Balubé ainda está muito presente no desporto mundial. Ainda existe sêmen disponível para venda, só que nós cada ano que passa, vamos reduzindo a porcentagem do estoque que disponibilizamos para o tal, pura e simplesmente porque nós já não é uma coisa tanto de comércio. Na altura, o avô adorava muito essa de números, de que o cavalo tivesse muitos filhos. Os reprodutores têm muito valor, porque eles cobrem, principalmente com a possibilidade de transferência de embrião, um cavalo faz 500 éguas. O projeto hoje em dia é diferente. O projeto hoje em dia é muito mais ter poucos, mas criados por nós, assim, mais a pão de ló, mais devagarinho. Foi a reencarnação da nova ideia. Eu apareci no mundo quando o Balubé já era campeão. O melhor cavalo da minha vida foi um filho do Balubé. Tenho muito orgulho de dizer isso, especialmente como neto do meu avô, especialmente sendo um cavalo que foi o meu avô que me deu. A gente acabava uma prova, metia a minha mão aqui, quando eu roçava-lhe aqui assim, ele vinha, que saltava e galopava. Lembras-te, não lembras? Estás a ver? O gajo sabe. Nos últimos anos de vida do meu avô foi a construção aqui da próxima geração da criança dele. Se Deus quiser, um dia sairá um novo garanhão aqui, pode ser filho dele, que se calhar um dia mais tarde. Eis a esperança. Houve um ano em que o avô decidiu dar um prémio para o melhor filho do Balubé que estaria presente. Os jornalistas pediram para a gente se juntar um pouquinho para tirar a foto do Balubé com o filho do Balubé, juntos. Quando eles entram os dois cavalos dentro da pista para receber o prémio, tens o Xamã, que já soltou a prova, está mais calmo, com a cabeça mais tranquila. Depois a Sónia em cima do Balubé. Dá para ver o Balubé olhar para o lado, em que ele é com o filho dele. Foi suficiente para o Balubé se levantar e os fotógrafos conseguiram fotografar o Balubé bem de pé. Completamente de pé, e o cavalo aí tinha 25 anos. Tipo, o cavalo estava mais que reformado. Tipo, é raro o cavalo estar em vivo sequer na cidade. E ele estava com a força toda.
Ele, com 28 anos, eu vi foto dele, ele estava fisicamente como ele tinha 16. Eu pus na minha cabeça que, enquanto eu cuidasse do Balubê, eu não ia ter filhos. Porque isso iria me privar, né, da dedicação que eu tinha para ele, né? Se eu tivesse filhos, ia quebrar. E eu não queria quebrar isso. Enquanto o Balubê existir, ele vai ser o meu bebê. Eu vou cuidar dele até ao fim. O último ano de vida do Balubê foi bastante delicado. Teve uma série de cólicas, já não se alimentava como devia. Eu acho que é como as pessoas, né? A gente guarda sempre a imagem bonita das pessoas, né? E ele já não estava bonito. Cada vez a ficar mais magro, a não comer, aquela coisa dele já não se deitar. Eu vivia em constante alerta e por isso a necessidade de eu vigiá-lo a noite toda. Mas o dia da morte dele foi um dia normal. Ele tinha ido para o paddock de manhã, 6h30, 7 horas, ficou no paddock, fiquei lá com ele. Aí depois, à meia da manhã, quando ficou mais fresco, vim para dentro, prendi-o no corredor, onde ficava sempre. Fiz os cuidados dele, o gelo, as massagens, e precisamente no momento em que eu lhe estava a ligá-lo, o Balubê caiu para o chão. Soltei as cordas, né, porque ele caiu, hoje estava em tensão, porque com o peso as cordas estavam a fazer pressão, soltei as cordas, ele deitou-se. O veterinário deu-lhe alguma medicina para ajudá-lo a levantar, né? Mas ele não reagiu. Estava bastante cansado. O proprietário deu autorização para deixar o Balubê descansar. Aí o veterinário deu-lhe um sedativo para ele dormir. E depois o Balubê foi descansar o tempo todo nos meus braços, claro, até o último respirar dele. Foi um dia triste, porque tivemos uma história junto, né? O maior título que a gente pode ganhar, eu conquistei com esse ser vivo, né? Então foi um dia triste. Pena, mas ele foi bem, ele não quebrou a pata, não foi um acidente, não foi uma coisa, ele foi, dormiu, se ajoelhou, dormiu e foi. Bela morte, o que ele merecia, contente que ele foi assim, mas não com muita emoção. Outros cavalos, hoje, o Special Envoy, ou Aces, ou qualquer Tomboy que eu tive, ou Lianos, ou Rufus, ou todos os cavalos que eu tive, Rebozo, cavalos que são os cavalos que, pô, se eu estou na área, etc., perto, eu vou ver. Mas o Balubê, durante, eu não sei quantos anos ele viveu depois, não é nada, eu estar em Portugal, poder passar e vê-lo, etc. Nunca fiz questão, nunca nem me passou pela cabeça de ir a Portugal para fazer uma festa, dar uma cenoura nele. É muito esquisito isso. É frio, mas eu sou um pouco assim. Eu acho que o Diogo tem grande parte desse amargo e coisa, ele tem uma grande parte disso, que ele tirou muito prazer. Ele tirou muito prazer. Momentos de conquistas, importante, ele não vibrava, ele não dava uma palavra bacana depois de uma grande vitória, e ele tirava realmente o gosto. O cavalo não tem culpa do proprietário ser um idiota. O cavalo nunca tem culpa. Isso é uma coisa, o cavalo nunca tem culpa do proprietário, dessa pessoa ser uma pessoa não amorosa, não sensível, não ser uma boa pessoa no final das coisas. Que incrível foi, tão bom, tantos anos, as sensações que me deu, e eu acho que para nós vivermos felizes é isso, focarmos nas coisas boas, não é? Na vida você sempre vai ter dias muito mais difíceis do que dias de sucesso. E independente do que aconteça, se você acreditar, trabalhar duro, né, e tiver uma cabeça de campeão,
você consegue dar a volta por cima, né? E o Balubê é sinônimo disso, né? De uma cabeça de campeão, um craque, um fenômeno intocável. Eu acho que foi tudo obra de Deus. A gente ama os pais, ama o marido, ama os filhos e o Balubê não foi diferente. O Balubê foi amor. Para eu pôr na minha cabeça que não vou ter filhos enquanto o Balubê for vivo, tem que estar assim num patamar muito alto. E Deus foi tão bom que ele faleceu em agosto de 2017 e em outubro de 2018 eu tive o meu primeiro neném. Obrigado pelos bons momentos. E no resto eu aprendi muito. Aprendi muito, porque era um cavalo que era muito inteligente e que precisava de você estar prestando atenção, porque a qualquer momento podia acontecer alguma coisa, sabe? Mas um cavalo que me permitiu de exercer o meu, não vou dizer minha arte, mas o meu trabalho de um modo realmente especial. Cavalos bons há muitos, houve muitos e haverá muitos, e a tendência é que cada vez haja mais e melhores, porque a genética está aí, nós podemos ir juntando os condimentos todos hoje em dia para criar o melhor, mas sem dúvida que a carreira dele ditou que ele fosse um dos melhores do mundo. Pelo que ele ganhou, ele é um dos maiores de todos os tempos. Para mim ele é. Pode ter gente que vai falar que não é, mas realmente quem viveu o período dele, quem conheceu ele, quem seguiu, acompanhou realmente a carreira dele, ele é o melhor que teve. O maior cavalo de todos os tempos? Não, porque ele poderia ter ganho mais, sempre poderia ter ganho mais. Mas eu acho que em qualquer lista que você faz, top 5 ele está dentro, top 10 ele está dentro, top 20 ele está dentro. Em todas as listas que todo mundo faz, ele está dentro. E o conjunto, o Rodrigo Pessoa? O conjunto está dentro, o conjunto, porque eu que estava montando, então eu faço parte. Vê-se milhares de vídeos do Rodrigo em que ele fazia muito assim com o pescoço e com a cabeça, de alegria, não estava a reclamar, era alegria, era alegre, era vivo, era... E eu acho que ele se tornou muito o cavalo de todos. Ele cair na minha mão e eu poder utilizar ele da melhor maneira possível e ter um bom desempenho, isso o outro pode fazer também. Qualquer pessoa que vai fazer um exemplo, dá um exemplo, fala o Balubê. Você pensa que o teu cavalo é Balubê ou o quê? Que está andando devagar assim por esse obstáculo? Você pensa que é o Balubê? Criou um grupo de fãs que nós víamos cartazes a dizer Balubê do Rouet. Portanto, isso não é normal. Você pode comparar, né? Tem jogador fenomenal. Agora, que vai durar o Pelé? Não vai ter. Que vai fazer 1.200 gols? Não vai ter, pelo menos no nosso dia. Né? O Balubê que vai durar 10 anos, que vai ganhar 3 Copas do Mundo, que vai ganhar uma Olimpíada, que vai ganhar 25 grandes prêmios. Aí você fala, mas qual foi o melhor? Quando termina, se amanhã termina o esporte hípico, vamos fazer as contas. Ele vai ser número 1.